Olá, estamos de volta com o programa Código de Honra, programa este de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com o Instituto dos Advogados de São Paulo. E hoje estamos aqui com uma convidada ilustre, a doutora Marina Coelho Araújo, ela que é presidente da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados de São Paulo. Tudo bem, Marina, como está? Tudo bem, doutora Fabiana, muito bem. Muito bem. Nós vamos falar um pouco sobre o direito de defesa, Marina. O que é o direito de defesa? Na verdade, eu queria inicialmente agradecer a oportunidade e é uma honra estar aqui nesse programa. Eu que faço parte da diretoria do Instituto e acompanho todas as questões e a importância dessas iniciativas. Doutora Fabiana, parabéns pelo seu trabalho realizado aqui nesse programa. O tema do direito de defesa é um tema que muito me instiga até pela minha profissão. Eu sou advogada criminalista e lido com essas questões, com esses dilemas sociais desde os bancos da faculdade. O direito de defesa, ele é essencialmente a possibilidade que a nossa legislação, inclusive Constituição Federal, obriga a todas as pessoas que todas as pessoas tenham o direito de se defender efetivamente perante o poder punitivo do Estado. Esta é a principal moldura do direito de defesa. Existe algum caso onde esse direito de defesa ele é impedido de ser exercido? Na verdade, no Brasil, o que falta, ele não é diretamente impedido de ser exercido, mas ele é maquiado. Então, tolher o direito de defesa de uma forma maquiada é o que mais acontece hoje em dia. Muitas vezes o advogado ele faz um papel de simplesmente coadjuvante. E é isso que a gente precisa recuperar na advocacia, o caráter de combatividade, a efetividade do direito de defesa. O advogado não está lá simplesmente para assinar a ata de audiência. Ele está lá para dizer e ser ouvido, para ouvir, declarar e ser ouvido pelos órgãos públicos. Então, o direito de defesa não é simplesmente ter um advogado, mas ter um advogado que efetivamente defenda. A senhora consegue me passar um exemplo de como você acha que deveria ser exercido esse direito de defesa corretamente por um advogado, já que nós estamos falando para os advogados? Primeiramente, o que eu penso é que o advogado ele tem que ir para uma defesa absolutamente ciente dos seus direitos. Então, acontece muito de juízes e promotores, na correria do dia a dia, acabam tolhendo algumas pequenas possibilidades de defesa que são importantes. Numa audiência, por exemplo, o advogado ele tem o direito de perguntas e muitas vezes as perguntas são tolhidas. Ele tem que ter a combatividade de dizer, não, excelência, eu entendo que isso é pertinente para o caso. Exemplo, aconteceu comigo. Eu fui reprimida por um juiz por ter feito um habeas corpus perante esse Tribunal de Justiça e ter o meu habeas corpus concedido. O juiz me reprimiu em audiência porque eu fiz eu usei esse instrumento jurídico que na verdade é lícito e é o meu direito, o direito do meu cliente. Eu não posso sofrer represália por exercer o direito de defesa do meu cliente. Então, se eu não tivesse o conhecimento claro do meu direito como advogada e do direito do meu cliente como réu, eu poderia ter ficado, de alguma forma, retraída, mas eu não fiquei. Então, o direito de defesa está diretamente relacionado com a democracia, com a igualdade em uma sociedade? Muito. Doutora Fabiana, hoje em dia, muitas vezes eu leio nos jornais que os advogados estão querendo tumultuar o processo, estão fazendo habeas corpus para tumultuar o processo. Sem generalizações, o que eu fico um pouco penalizada de perceber é que o papel da advocacia, ele é um papel tão importante quanto o da magistratura e do Ministério Público. Ele é efetivamente parte da democracia na justiça. E isso tem que ser reconhecido, é um papel importante, um papel de ator e não mero coadjuvante.
E hoje em dia, quais são as ações tomadas pelo poder público para garantir este direito de defesa? No Brasil, a gente tem algumas ações. Eu vou nomear especificamente o estado de São Paulo, que eu considero um estado que tem bastante sucesso nessa questão do direito de defesa efetivo. A gente tem aí a Defensoria Pública, que no estado de São Paulo foi criada recentemente, mas já tem uma atuação muito forte. E nós temos a questão dos convênios com a OAB. Vários advogados se colocam à disposição do Estado para defender pessoas que não têm dinheiro para pagar a defesa. Então, essas duas iniciativas são cruciais para que a gente tome cada vez mais espaço de defesa efetiva nos processos penais. E você entende que essas medidas são suficientes ou precisaria de alguma coisa a mais? Ainda não é suficiente, tanto que a gente tem aí uma alteração legislativa do último ano, que é a alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e que mudou a postura em relação à advocacia pro bono. Então já tem alguns institutos, por exemplo, o Instituto de Defesa do Direito à Defesa, que tem projetos no sentido de reunir advogados para também fazer esse tipo de advocacia, que na verdade é uma advocacia pro bono, mas os advogados doam parte do seu tempo para essa causa social. E isso não significa de forma alguma que eles estão querendo angariar cliente ou tendo alguma outra situação envolvendo isso. Não, são pessoas que doam o seu tempo num projeto de absoluta responsabilidade social. Então isso tem crescido a partir da alteração legislativa do Estatuto da OAB. Você que atua no direito penal, né, que é uma das áreas mais brilhantes assim, da advocacia em termos de demonstrar o direito puro, né? Você me passa um caso onde você viu o direito de defesa sendo essencial para a solução do processo. Eu vou lhe falar, eu trabalhei num caso pelo IDDD, que é esse instituto, eu faço parte do projeto do júri. E me nomearam como advogada da ativa de um réu que o apelido dele era algo como Branquelo, alguma coisa assim. Foi bem antes de um feriado de Tiradentes, eu lembro bem que o júri ia ser no dia seguinte, eu fiquei estudando o júri, não conhecia o réu porque ele estava preso, então eu cheguei no fórum muito assustada, porque o processo me parecia alguma coisa surreal. Não tinha prova nenhuma contra aquela pessoa que chamava Ronaldo. Aí eu cheguei na carceragem, eles dividem nesses julgamentos cada cela com os réus daquele processo. Então tinha 3 réus, estava o meu cliente e outros 2. E os outros 2 olharam para mim na hora que eu cheguei lá e falaram: a senhora é advogada dele? Falei: sou. Doutora, ali não tem nada a ver com isso. Nós nunca vimos esse sujeito, nós conhecemos ele durante o processo. Ele não participou. E ele estava preso, doutora Fabiana, há 5 anos. 5 anos. Somada essa informação a tudo que eu já havia visto no processo, não tinha tido habeas corpus, não tinha tido nenhum instrumento para poder liberá-lo. Eu cheguei na sala do juiz e do promotor e falei: excelência, está acontecendo algum engano. Essa pessoa foi presa porque ela estava detida na delegacia e falaram assim: tem algum Ronaldo aqui? Ele levantou a mão. O sujeito que supostamente teria participado também chamava Ronaldo. E desde então, ele estava preso por conta desse fato. Aí eu conversei com o juiz, expliquei a situação para o promotor, os 2 pediram um tempo, eu saí da sala, eles se reuniram e entenderam que era o momento de liberá-lo naquele exato momento. Ele foi liberado imediatamente, só que a mãe dele já tinha morrido, ele não tinha família, ele estava 5 anos preso, foi embora. Um pouco depois nós tivemos o julgamento, as testemunhas presenciais não o reconheceram e ele foi absolvido.
E ele ficou 5 anos preso. Então, nesse caso, o direito de defesa fez muita diferença para a situação. E por que ele demorou 5 anos para poder encontrar um advogado se ele não tinha relação com ele? Ele não tinha família, ele não tinha ninguém para zelar por ele. Os processos são inúmeros. Há realmente uma dificuldade de ter cada um organizado, e acabou passando, e a vida desse sujeito foi 5 anos de prisão, sem nenhuma necessidade. E o direito de defesa nos processos, ele é absolutamente garantido, então? Nem sempre, não. A gente tem uma dificuldade grande atualmente de algumas questões básicas. Por exemplo, o advogado, ele tem o direito de acesso aos autos. Ele tem esse direito, ele não precisa pedir para ninguém. Esse direito a lei já o forneceu. E tem muitas vezes que a gente chega para ver o processo, ou a autoridade não fornece, ou faz alguma questão para dificultar o acesso. Então, é muito difícil, porque muitas vezes a gente tem que brigar pelo básico no direito de defesa. E isso atravanca o processo e a garantia de defesa dos réus. O que poderia ser feito de forma rápida para melhorar e facilitar isso? E evitar que pessoas sejam presas por 5 anos? As pessoas têm que entender uma questão que eu penso que é fundamental hoje em dia. E até em razão de tudo que a gente tem vivido nos últimos 3 dias, de operação da Polícia Federal e todas essas questões que estão sendo colocadas, o direito penal, doutora Fabiana, ele não serve para resolver os problemas sociais. Ele não vai acabar com a corrupção, porque não é função dele. Ele não vai acabar com o tráfico de drogas, porque não é função dele. A função educativa é uma função do Estado que tem que ser exercida fora dos tribunais. Só que isso, hoje em dia, as pessoas não compreendem. Então, elas entendem o seguinte: eu não deixar o réu ver, eu não deixar o acusado ver, eu não fazer com que ele seja efetivamente defendido, eu estou dando uma resposta para a sociedade, uma resposta punitiva de que a lei funciona. Só que isso tem um lado negro muito violento, que é a violação da nossa democracia na justiça. E nós não podemos, como cidadãos, permitir isso, porque isso viola não só o direito de quem está sendo acusado, mas o direito da sociedade inteira de ter acesso a tudo que tiver contra ela na justiça. Então, o que a gente precisa, de uma forma bem radical, é entender que o Ministério Público não é o adido da moralidade, que o juiz ele não é a pessoa que vai resolver os problemas sociais do Brasil, e que o advogado, a função dele é exercer o direito de defesa e não coadunar com o juiz e com o promotor para que o réu seja punido e uma resposta simbólica seja dada. Para mim, esse é o principal objetivo e que eu brado aos 4 ventos. Nós temos outros meios para resolver os problemas sociais que não o direito penal, a gente precisa usar. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, saindo um pouco do tema direito de defesa. Eu sempre gosto de perguntar para os nossos entrevistados sobre carreira, sucesso na advocacia e na vida, né? E a gente tem um público que assiste o nosso programa, que são as pessoas que estão fazendo o curso de Direito ou pessoas que ainda querem fazer o curso de Direito. E eu queria perguntar para você o seguinte: o que você acha de ser uma advogada penalista? Você, como mulher, como é o seu papel na advocacia penal como mulher? Se é como você atua diante disso, o que você pode falar para os diversos formandos em direito que querem atuar no direito penal e também para as mulheres que querem atuar no direito penal? Fabiana, eu sou uma apaixonada pela minha função. Eu realmente, assim, sou muito realizada, eu gosto muito do que eu faço. O que eu falaria para as pessoas, em primeiro lugar, é: busquem uma satisfação profissional, antes de buscar uma satisfação financeira. Porque no meu caso, eu sempre pensei assim: eu vou trabalhar e o que eu vou receber disso é consequência. E eu penso que isso funcionou bem. A segunda questão é: se a advocacia é
o que a pessoa quer seguir, que ela tenha combatividade. Porque assim, eu estou muito frustrada com uma gama de advogados que não tem nenhuma combatividade. E isso é um requisito essencial para a advocacia. Advogado não pode abaixar a cabeça. Tem que ser educado sempre, mas não abaixar a cabeça. E em relação à condição de mulher, eu vou dizer, fácil não é, né? A gente sabe, nós somos mães, mulheres, profissionais, temos que equilibrar tudo isso, mas eu vou dizer, não tem coisa fácil na vida, né? É muito possível. Eu não sou uma pessoa que sinto preconceito por ser mulher. Eu nunca senti isso na minha vida, dizer, olha, eu entrei em algum lugar e alguém me olhou porque eu era mulher, não. Eu sempre fui respeitada, sei que isso acontece muito e aonde eu vejo acontecer com outras pessoas, eu me importo em resolver esse conflito. O que eu digo para as mulheres, o que eu tenho a dizer para as mulheres que queiram a carreira jurídica, advogado, é a mesma coisa que eu falo para um advogado: levante a cabeça, tenha condição técnica, porque isso vai lhe dar credibilidade. Então, esse é o meu recado aí para a carreira. Eu agradeço muito a participação sua no nosso programa Código de Honra de hoje. Lhe convido para novos programas com outros temas. Se você quiser fazer mais alguma consideração, fique à vontade. Obrigada, eu agradeço o IASP e o convite. Muito obrigada.